Imagina a seguinte situação, que pode ser hipotética ou não, de repente é real. Imagina que você está com uma grana com um valor considerável nas suas mãos ou na sua conta bancária parado e você quer investir numa ação de banco. Neste momento, te deu uma vontade irresistível de investir numa ação de banco. Você podia fazer qualquer coisa com aquele dinheiro, viajar, trocar de carro, comprar um computador, mas você optou por investir em uma ação especificamente de um banco. Qual seria a melhor opção agora, neste momento? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo do canal O Investidor Cético, logo após a vinheta. Já que a minha proposta é falar sobre qual a melhor ação de banco para comprar agora, eu tenho que definir o que é agora. Este vídeo está sendo gravado no dia 4 de julho. E se tudo der certo, né, segundo o cronograma padrão aqui das coisas do canal, este vídeo deve ser publicado no dia 6. Então, você deve estar assistindo esse vídeo do dia 6 para frente. Eu vou fazer então análises aqui neste vídeo usando dados do dia 4 de julho, que são os dados que eu tenho, mas como eu não vou falar aqui sobre operações de trade, seria mais um investimento mesmo com foco um pouco mais de longo prazo, então tudo que eu falar aqui, se nada muito exótico acontecer no mercado nesse intervalo entre fazer o vídeo e publicar o vídeo acontecer, é bastante provável que todas as análises apresentadas aqui vão continuar válidas, pelo menos por alguns dias, algumas semanas, e podem te ajudar num processo de decisão. Então, para fazer esse vídeo, eu peguei as ações de banco negociadas na B3 e eu apliquei alguns filtros nela. Então, o primeiro filtro mais óbvio de todos é que sejam ações de bancos, já que é o tema aqui que nós vamos tratar no vídeo. Selecionei por valor de mercado. Então eu peguei apenas aqueles bancos com capitalização de mercado superior a 5 bi. Então, né, para excluir os muito pequenos, para ter ideia, lá na carteira do investidor, né, a casa de análise onde eu trabalho, nós temos um critério de definição de small caps que vai de 3 bi a 10 bi. Então 5 bi ele já está ali considerado uma small cap, é um banco small cap, abaixo de 5 bi, então para essa nossa base de seleção eu excluí. Um outro critério é que eu peguei a ação ou título mais líquido por banco. Então pode acontecer de um banco ter ação ordinária, preferencial, pode ter unit. Então eu peguei aquele título, seja uma ação ordinária, preferencial ou unit, que é o mais líquido, mais negociado. E por fim selecionei apenas ações emitidas localmente, ou seja, eu excluí dessa base os BDRs, ainda que sejam BDRs de bancos brasileiros, ou seja, bancos brasileiros que emitiram ações lá fora, mas emitiram também recibos aqui no Brasil baseados nessas ações. Então, esses filtros nos trouxeram uma base de 8 ações, e que eu vou falar aqui, né, que está aqui na tela por capitalização de mercado, ela está por ordem alfabética inicialmente com o valor de mercado. Começando com Banco do Brasil, 143,8 bi, Bradesco, 167,5 bi, Banco do Nordeste, 7,3 bi, então veja que aqui já é um pequenininho aqui da nossa lista, BTG Pactual com 149,7 bi, Banco Pan com 11,8, Banrisul com 6 bi, também aqui o menorzinho da nossa lista, Itaú Unibanco, o gigante dos bancos brasileiros com 273,5 bi, e o Santander com 116,6 bi. Então, para fazer essas análises, eu selecionei 3 indicadores fundamentalistas, que são talvez os mais interessantes para a gente usar com bancos, né? Bancos a gente tem algumas limitações com indicadores, por questão de alavancagem e etc. e tal. Às vezes dá umas leituras um pouco distorcidas, mas eu peguei 3 indicadores fundamentalistas e vamos fazer também uma análise
técnica com base em gráfico semanal, ou seja, gráfico um pouco mais de longo prazo, exatamente para que essas análises aqui não percam a validade muito rapidamente após a publicação desse vídeo. Então, os 3 indicadores fundamentalistas que eu selecionei são o ROI, Return on Equity, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é um indicador que ele nos dá uma visão da saúde financeira geral de uma empresa. É um dos meus indicadores favoritos, se não o favorito, é extremamente versátil e funciona bem com bancos. Eu selecionei também o clássico PL, preço-lucro, para a gente ter uma ideia se aquela ação está cara ou se está barata. E também o conhecidíssimo Dividend Yield, que é o quanto que aquela ação paga de dividendos em relação ao preço da ação, né, um valor percentual, e que é interessante para bancos porque muita gente investe em bancos exatamente pensando em dividendos. Então vamos ver o que nós temos aqui, começando então pelo ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Então nós temos aqui na primeira posição com o maior ROI, o Banco do Nordeste, com respeitabilíssimos 22,2% de retorno. Na sequência, Banco do Brasil com 20,9%. Para ter uma ideia, lá na carteira do investidor, a gente considera o número 20 no ROI como nota 10. Então nós estamos falando aqui de 2 bancos que tiraram nota 10. O Itaú Unibanco em terceiro com 18,1, não é nota 10, mas é um 9,5 aí de respeito. BTG Pactual com 17,1, também bastante respeitável. Santander com 12,9, Bradesco com 11,7, Banco Pan com 8,8, Banrisul com 8,1. Esses abaixo de 10 já começa a ficar um pouquinho, não é ruim, tá? Não é ruim, mas já é aquele nota 6,5, assim, né? Os outros aqui, nota 8, 9, temos 2 nota 10 aqui nessa lista. Aí a gente pode começar a olhar o PL, né, que nos dá uma ideia aqui de valor, né, se essa ação ela está barata em relação ao seu valor, se o preço está barato. E, de novo, temos aqui Banco do Nordeste e Banco do Brasil na frente, primeira e segunda posição. Então, Banco do Nordeste com 3,5, Banco do Brasil com 4,4. Então, a gente pode dizer que por essa métrica, esses 2 bancos estão bem baratos. Banrisul em terceiro lugar com 7,8, Itaú com 9,1, Bradesco 9,8, Santander com 10,7. Até aqui a gente pode dizer que tudo está barato. Um PL de 10 e daí para baixo é uma coisa muito atrativa. BTG Pactual com 15,4 e Banco Pan com 17,5. Então veja que BTG Pactual e Banco Pan, estamos falando aí de empresas do mesmo grupo, basicamente, que elas são as mais caras, mas ainda assim é um número interessante, né? É que tem outras coisas que estão muito mais baratas, mas um PL de 15 não é ruim, tá? Então estamos aqui bem servidos aqui. E o terceiro indicador fundamentalista, que é o Dividend Yield, que nos dá o quanto que está pagando de dividendo. Aqui temos na liderança Banco do Brasil com 8,99%, Banco do Nordeste com 6,63%, Bradesco com 6,09%, Banrisul com 6,01%, Santander 5,77%, Itaú 5,33%, Banco Pan 2,69%, BTG 2,03%. Mundialmente, na maior parte dos mercados do mundo, o padrão ouro para o Dividend Yield é 6%. Então 6% é considerado compra, tá? E veja que nós temos aqui 4 bancos, ou seja, metade da nossa lista com Dividend Yield acima de 6%, com um grande destaque para o Banco do Brasil, que está significativamente na frente do Banco do Nordeste. Agora que a gente viu aqui os indicadores fundamentalistas, vamos falar um pouquinho sobre gráficos. Eu vou seguir também na ordem alfabética, né, como eu fiz lá no começo, começando com o gráfico no semanal, lembrando do Banco do Brasil. Então, esses gráficos aqui, eu coloquei, né, um gráfico um pouquinho mais afastado, coloquei um oscilador estocástico por baixo para a gente ter uma noção assim de sobrecompra, sobrevenda. E o que a gente enxerga no Banco do Brasil é que o Banco do Brasil está numa tendência de alta muito bem desenhada, porém ele já está ali bastante esticadinho, mas ele está numa tendência bem configurada. O oscilador estocástico está ali colado ali em cima, né, na região sobrevendida.
Então assim, em termos de tendência está perfeito. Se ele desse uma pequena recuada, ficaria bem melhor, sem desconfigurar essa tendência de alta. Mas temos aqui um gráfico que está bem bonito. Aí o Banco Bradesco já está esquisito. Aqui a gente já vê uma congestão de longo prazo, tudo meio bagunçado, os preços estão presos dentro do intervalo de preço e o oscilador embaixo está ali em cima. Osciladores como o estocástico, IFR, CCI, outros tantos, eles costumam funcionar muito bem em mercados de lado. No caso do Bradesco, aqui ele está claramente de lado e o oscilador estocástico está ali em cima. Então, como esse tipo de ferramenta, o oscilador, funciona bem nos mercados de lado, a gente pode dar uma maior credibilidade para ele aqui. Isso aqui é um sinal negativo, quer dizer, não seria um ponto de compra interessante. Diferente do Banco do Brasil que a gente viu que está em tendência. Em tendência, esses osciladores acabam não funcionando tão bem. Aí o próximo, Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste também está numa congestão um pouquinho menos enroscada, mas a mesma situação, né? Também está congestionado, está preso dentro do intervalo de preços, o oscilador estocástico não está colado ali na extremidade de cima, mas está muito próximo. Aí nós temos o BTG Pactual, também enroscado numa congestão. Esse fundão aqui que a gente vê no gráfico é o fundão da pandemia, né, de 2020. Então a gente vê que ele subiu, ele até fez aí algumas novas máximas, etc., mas ficou preso e recentemente rompeu essa congestão. Então ele está graficamente interessante, porque parece que ele retomou uma tendência de alta mais consistente, mas ele está bem esticadinho, né? Então a gente vê que nós temos várias barrinhas, vários candles aí na extremidade direita do gráfico, que é semanal, todas verdinhas, todas positivas aí. Então dá um pouquinho de medo de entrar assim, né? Aquela coisa assim, ó, tá na hora de retornar um pouco para a própria média. Aí nós temos o Banco Pan. O Banco Pan já está enroscado numa congestão clássica também com o oscilador lá em cima, então graficamente isso aqui não está exatamente super bonito. Banrisul. Banrisul está numa congestão, rompeu uma congestão um pouco mais de curto prazo, mas ele ainda está preso dentro do intervalo maior de preços, também com o oscilador estocástico lá para cima, mas como no curto prazo ele assumiu uma tendência mais declarada, né, a gente vê aqui essa subida com todas essas barras verdes aqui rompendo o último topo, então talvez, né, talvez o oscilador aqui ele não vai dar uma leitura tão confiável, a gente pode até dizer que ele está razoávelzinho, mas seria interessante também que a gente tivesse um pequeno recuo de preços para dar uma entrada mais segura. Itaú está preso numa congestão, porém uma congestão que parece ter um pequeno viés de alta, com topos e fundos ascendentes, mas precisa desenroscar, está enroscado também e mesma situação com oscilador estocástico ali coladão na parte de cima. Por fim, temos aqui o Santander, tá? Também numa região de congestão, só que com um gráfico também um pouquinho mais feinho, né? Então a gente vê que a maior parte desses bancos aqui no gráfico semanal não parecem estar num timing muito favorável, a maior parte deles está em congestão e com osciladores na região sobrevendida, o que sugere mais um caminho de uma correção de curto prazo do que propriamente uma continuidade de tendência. E aí, agora que a gente já viu gráficos e indicadores fundamentalistas, a gente pode dar um veredicto aqui, né? Então, podemos dizer que, considerando todos os fatores aqui, o nosso campeão muito provavelmente é o Banco do Brasil. Tá? Então, o Banco do Brasil ele está em segunda posição em 2 indicadores fundamentalistas, ele está em primeira em outro indicador fundamentalista e ele tem o setup gráfico mais bonito ou menos feio. E alguns poderiam argumentar, não, mas e o Banco do Nordeste? Ele ficou em primeiro em 2 indicadores, por que ele não seria a escolha? Bom, o Banco do Nordeste ele tem um probleminha, né? Ele tem um problema que no gráfico semanal, quem for olhar ali com zoom, né, olhar um pouco mais próximo, vai perceber que a liquidez dele não é muito boa, tá? Então, apesar dele estar acima daqueles 5 milhões, ele não é exatamente um banco pequenininho, mas ele não tem tanta liquidez
e a vantagem dele em relação ao Banco do Brasil nos outros indicadores acaba não sendo tão grande assim. No Dividend Yield, o Banco do Brasil tem uma vantagem bem expressiva em relação ao segundo colocado. Então, considerando tudo isso, a minha visão, a minha orientação é que a escolha neste momento seria o Banco do Brasil. Porém, veja que eu não falei sobre fatores de linha mais qualitativa. E quando a gente fala desses bancos, um fator qualitativo óbvio, que talvez é o primeiro que se destaca, é se é uma empresa de capital privado ou de capital público. Aqui na nossa lista nós temos Banco do Brasil, temos Banrisul, né? Então tem alguns representantes aqui dos bancos estatais e algumas pessoas, alguns investidores têm uma certa relutância com as empresas estatais. Eu tenho essa relutância. Eu já falei sobre isso em outros vídeos abertamente. Eu fico um pouco inseguro de entrar em empresas estatais. Eu entro em empresas estatais, ou eu dou a recomendação de empresas estatais, quando os modelos quantitativos que eu uso lá na carteira do investidor, inclusive fica o convite para você conhecer as carteiras da carteira do investidor, dão compra em ações estatais. Então, quando o modelo quantitativo dá compra, eu não questiono. Afinal de contas, eu trabalhei no desenvolvimento do modelo, eu validei o modelo, eu não posso depois usar o modelo e eu mesmo querer avacalhar o modelo. Então, quando ele dá um call de compra para uma empresa estatal, eu entro. Só que neste momento, apesar de tudo que eu falei do Banco do Brasil aqui, eu não tenho o Banco do Brasil em nenhuma das carteiras de alocação da carteira do investidor. Tá? Ali tem carteiras de curto prazo, de swing trade, né? Dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que em uma ou outra carteira de curto prazo tenha Banco do Brasil lá, mas neste momento nas carteiras de alocação não tem. Então, isso aqui que eu estou falando do Banco do Brasil não é um call, não é uma recomendação de venda, porque eu não tenho essa recomendação de venda aberta lá na Research, uma recomendação oficial. Mas se eu estivesse neste momento na situação em que eu descrevi lá no começo do vídeo, né, quer dizer, estou com dinheiro líquido queimando na minha mão e quero investir numa ação de banco, a escolha que parece óbvia neste momento, ao menos para mim aqui, considerando os fatores que a gente viu, é o Banco do Brasil, mesmo com a relutância de se tratar de uma empresa de capital público, né, de capital estatal, capital misto, né, pra gente ser mais preciso aqui, mas o ponto é que quem manda no fim das contas ali é o governo e eventualmente aquilo que é uma empresa de capital misto pode, sob certas circunstâncias, acabar sendo usada para finalidades que não são exatamente a finalidade e interesse do acionista típico. Então, quem vai para uma empresa estatal tem que estar ciente que sempre tem esse perigo, sempre tem esse risco. Então é isso, né? Tá com dinheiro sobrando e quer investir em banco? Neste momento, Banco do Brasil parece ser o melhor candidato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É a primeira vez que eu faço um vídeo no canal assim, de comparação de ações. Se você gostou, se você acha que ficou interessante ou que pode melhorar e você gostaria de ver, talvez assim, outros comparativos, deixa aí no comentário, faça a sua sugestão. Lembre-se que o canal Investidor Cético, ele é seu. Você manda aqui. Então, use esse espaço, peça aquilo que você quiser e a gente considera aqui para fazer os conteúdos. Se o formato fica legal, se funcionou, né, esse nosso comparativo, certamente faremos mais disso. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.